Fala pessoal, tudo bem? Bom ou não? Professor João Batista. Galera, hoje nós vamos analisar uma questão bombástica aí que caiu no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, galera, na verdade não é só uma questão, né? Vamos analisar duas questões hoje e, assim, eu tenho certeza que isso aí vai ser um conteúdo de muito valor para toda a galera, tá? E essa questão que nós vamos analisar da Polícia Civil é uma bomba, tá? Uma bomba mesmo, tá? Vou preparar vocês primeiro, né? Para vocês compreenderem aí toda a proposta que queremos desenvolver com vocês aí. Bom, primeiramente eu queria dar uma aula simples e rápida para vocês aqui sobre a questão de crase, né? Claro que eu não vou trabalhar todo o conteúdo, né, sobre crase, nem sobre regência, mas vou dar uma dica sobre crase, uma dica sobre regência, para posteriormente passarmos para a questão bombástica, mas que é uma bomba mesmo, tá? Aguarde aí. Bom, essa questão de crase, né? Por exemplo, se você fala vou a, você sabe que quem vai a algum lugar, então, pela lógica, todas as expressões vou pediria, né, o acento grave, crase, vamos dizer assim. Só que aqui eu não posso colocar crase porque não existe crase antes de pronome demonstrativo. Vai guardando as regrinhas aí. Aqui não existe crase no a, né? Porque não existe crase antes de artigo indefinido. Aqui não existe crase, por quê? Porque todas as vezes que o a estiver no singular e a palavra estiver no plural, então nós não podemos utilizar crase, tá? Aqui também, vou à sua escola. No caso, a gramática diz que a crase antes de pronome possessivo feminino, a crase ela é facultativa. E aqui no caso, por exemplo, vou à escola, deveria ter crase, porque quem vai a algum lugar, né? E a palavra escola eu posso passar para o plural, as escolas. Tranquilo. Falei bem rápido aqui, porque na verdade o assunto não é este. Eu estou preparando esta tela aqui para mostrar para vocês aí duas questões bombásticas. Beleza. A questão da regência verbal. São muitos verbos dentro da língua portuguesa, né? O verbo aspirar, por exemplo, ele é um verbo VTI. O que é VTI? Verbo transitivo indireto. Aquele verbo que perde a preposição. E o verbo aspirar, ele é VTI no sentido de almejar. Guarde isso, tá? Quando você vir o verbo aspirar no sentido de almejar, aí você tem que colocar a preposição. Tipo, um exemplo, né? Ele aspira ao cargo, né? É o aspirar no sentido de almejar, desejar. Tranquilo, já ensinamos a primeira parte, agora vamos passar para uma outra questão. Aí a galera talvez esteja pensando, agora é a questão da Polícia Civil aí, que ele diz que é bombástica, que é uma bomba. Ainda não. Vamos analisar uma questão que caiu no concurso de Itabira 2020. E eu preciso de um detalhe aqui para nós passarmos para a bomba top aí, tá? Por falar em Itabira, grande abraço aí para o povo de Itabira. Já estive 3 vezes nessa cidade, beleza? Saudade de vocês aí. Vamos lá, galerinha. Nós estamos aqui diante de uma questão, tá, de concurso público, e esta questão vai falar a respeito do Carlos Drummond de Andrade. Tá bem? Tranquilo. Carlos Drummond de Andrade é um filho nobre do município de Itabira, MG, ponto, beleza. Sua memória de Itabira permeou grande parte das suas obras, ponto. Considerado poeta, contista e cronista brasileiro e o mais influente do século XX, top. Apesar de sua origem itabirana, estudou em Belo Horizonte e se formou em letras, medicina, farmácia e engenharia. Professor, como que eu vou aplicar técnica nesse negócio? Não, primeira coisa que eu quero te dizer, nem todas as questões dão para aplicar técnicas, né? Tem gente que pega uma prova e quer aplicar técnica da primeira até a última questão. Meu filho, sai das trevas, tá? Técnica você vai aplicar somente nas questões que você não souber pelo conhecimento. E aqui, dá para aplicar técnica? Dá para eliminar uma. Mas qual? É o seguinte, que as bancas, elas têm uma mania muito grande.
Porque, olha só, se a pessoa pensa em Carlos Drummond de Andrade, opa, o cara ele é poeta, foi poeta, né? É uma pessoa que é poeta, normalmente sabe falar bem, sabe escrever bem, então a tendência é a pessoa fazer um curso de quê? Letras. Então, qualquer pessoa, né, que ela não tenha uma experiência de concurso e que não saiba o conteúdo programático, vem, marca a letra A, letras. Opa, é letras e quebra a cara, porque não é letras, filhão. Ah, não é não, professor, mas o Carlos Drummond é formado em quê? Filhão, farmácia. Sério? Como que eu vou saber? Vai estudar, né, filhão? É o que eu estou dizendo para vocês. As bancas, elas têm uma tendência muito natural, muito lógica, de tentar persuadir o candidato a marcar uma alternativa que aparentemente parece lógica, né? Mais lógica. Isso significa que quando você for perceber uma alternativa que aparentemente parece ser a mais lógica, não marque. Esta é uma das técnicas. Bom, agora, já que nós analisamos essa situação, essa questão, vamos então passar para a bomba! Agora é hora de explodir. Vamos lá, galera. Então, eu fico impressionado com o poder que essas bancas têm, que os professores têm, para induzir o aluno a marcar uma determinada questão. Eu tenho falado, olha para mim, eu sei que tem gente lendo ali, calma lá. Eu sei que tem muita gente hoje em dia, né, que assim, estuda muito, adquire muitos materiais didáticos, contrata um professor e tal. Filhão, eu vou te dar uma dica. Você pode estudar, deve contratar, você deve fazer grupo de estudo, mas se você não tiver maldade, você não acerta isso aqui, mas não acerta mesmo. Você pode decorar as regras todas de crase que você bate o olho e você não acerta, né? É a maldade, é a malícia que o aluno precisa ter para analisar uma questão de concurso público, principalmente quando são concursos maiores. Não estou dizendo que o concurso da Polícia Civil seja maior que o de Itabira, de jeito nenhum, mas normalmente os concursos em nível municipal, tá? Eles são concursos, às vezes, com questões mais fáceis. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estudo sobre isso, né? Então, olha só, o acento grave no A, destacado em para que toda criança tenha acesso à escola de qualidade, parágrafo 4, torna-se obrigatório quando se substitui o complemento de acesso por. Beleza, eu estou entendendo o seguinte, a banca está perguntando para mim em que situação nas alternativas que eu vou substituir o complemento de acesso. O complemento de acesso, no caso, é a escola, né? Opa, deixa eu colocar aqui. A escola. Então, eu vou substituir o a escola por todos esses elementos e eu vou marcar a alternativa que tem crase. É só isso que a banca está me perguntando. Então, eu vou o seguinte, eu vou imaginar a palavra acesso aqui, antes de todas elas, e vou ler a expressão para você. Acesso a essa escola. Ah, não pode ser, professor, porque nós não podemos colocar crase antes de pronome demonstrativo, essa, né? Beleza? Acesso a uma escola. Professor, nós não podemos marcar também, professor, porque a palavra uma é um artigo indefinido e nós não podemos colocar crase antes de artigo. Muito bem. Há escolas. Professor, nós não podemos colocar acento grave também, não há escolas. Por quê? É porque o A, professor, está no singular e escola está no plural. Top! Vamos então. A sua primeira escola. Aqui também não pode não, professor. Por quê? Porque a crase antes do pronome possessivo sua, feminino, ele é, em alguns casos, facultativo. E a banca, professor, ela está perguntando obrigatório, então não pode ser letra D. Ah, legal. Então, a letra E é a escola, acesso à escola. É muito fácil, a letra E. Sério que é fácil? Agora, olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou começando a arrepiar. Quero mostrar uma coisa muito top para vocês.
O problema é que a banca, ela colocou no parágrafo 4, e eu fui lá no parágrafo 4 e olhei o que estava escrito no parágrafo 4 e vou mostrar para vocês o fragmento do parágrafo 4. Aí ele aqui, ó. Olha o que a banca escreveu lá no parágrafo 4. Corretamente, os últimos governos criaram vagas, mas há pouco fizeram para que toda criança tenha acesso, acesso à escola de qualidade. Ou seja, a banca não colocou crase na expressão acesso à escola de qualidade, não. E aí eu te pergunto, o que você vai me marcar? Visto que a banca não colocou crase no acesso à escola de qualidade, e lá na alternativa E está escrito a escola de qualidade. Aí você fala, eu só sei de uma coisa, professor, não é a letra E, porque se a banca não colocou crase lá, então eu não vou colocar crase aqui. Tá, beleza, já que você não vai colocar crase aqui, então responda para mim uma coisa, então, onde é que você vai colocar? Crase antes para um demonstrativo? Crase antes de artigo indefinido? Crase antes de palavra no plural com o acento singular? Ou crase antes do pronome possessivo sua feminino, visto que a banca está pedindo para você marcar a obrigatória e não a facultativa. Ah, professor, agora eu não sei o que eu faço, não. Filhão, é o que eu estou te dizendo. Olha para mim, eu estou arrepiando, eu virei monstro. Olha para mim. Filhão, deixa eu libertar você. Não acredite totalmente ou plenamente apenas no seu conhecimento, porque muitas pessoas dominam matéria, elas conhecem o assunto e erram a questão. Mas aí você pergunta, mas tem solução? É claro que tem solução. Eu vou explicar para você como funcionam as coisas. Só que é o seguinte, eu vou passar aqui para vocês, vou te dar uma aula sobre isso. Eu sei que a questão ela é bombástica, é o que eu falei, é uma bomba, que aparentemente parece que não tem alternativa correta. E eu sei, a maioria fala assim, já sei o que eu vou fazer, professor, o quê? Eu vou entrar com recurso. Filhão, você sabe que esse negócio de recurso? Recurso, quase todos os alunos falam. Quando erram na questão e não conseguem compreender o porquê que a B, a C, ou a D, ou a E, e por aí vai, aí eu vou entrar com recurso nessa questão, porque ela está mal formulada. É porque você não sabe ler. Ou não sabe estudar, né? Ou você não tem a técnica para você fazer prova. Então, como existe realmente uma infinidade de assuntos sobre isso, olha que interessante. Eu peguei duas fontes idôneas. Uma fonte idônea, ela disse para mim o seguinte, que a palavra acesso à informação privilegiada não tem crase, mas a palavra acesso à informação do portal de transparência tem crase. Mas por que uma tem e a outra não tem? Segundo esta fonte idônea, é porque quando eu falo de informação privilegiada, eu não estou definindo a informação. Quando eu passo para informação do portal, eu estou definindo a informação do portal de transparência. Por isso que esta fonte idônea defendeu a tese de que a palavra acesso, em algumas circunstâncias, você pode colocar o acento grave e em outras não. Só que outra fonte idônea também, eu li também em outra fonte idônea, o seguinte, que acesso à rede recebe o acento grave, pois ocorre tal, e esta fonte idônea não relacionou esta informação que esta fonte abordou. Então é o seguinte, o que eu vou fazer então? Eu vou considerar que a palavra acesso, ela vai ter crase quando a expressão, ela realmente for uma expressão que estiver justificada ou uma expressão que estiver especificada. Tá, então beleza. Agora, filhão, olha aqui, por favor. Vamos voltar lá na questão, tá? Eu sei que às vezes a análise pode demorar um pouco mais, mas o importante é que você entenda realmente o porquê a banca colocou a correta como letra tal, que eu vou te dar o gabarito agora. Bom, então vamos lá. Aí você vai e fala, professor, eu agora consegui compreender
a palavra escola de qualidade, né? Aí, no caso, você está determinando a qualidade. Filhão, não está determinando. Por quê? Preposição não determina. Preposição não é determinante de substantivo, não é determinante de qualidade. Aí agora a coisa parece que complicou ainda mais. Então não tem como responder essa questão, professor. Que meios, que dados, que características, que recursos que eu vou utilizar para defender qual tese? É o que eu estou te falando, criatura. Não basta, na grande maioria das vezes, você estudar. Você precisa conseguir ver coisas além. Agora, olha que top. Última informação para te dar o gabarito. Terminou com escola de qualidade, de qualidade, de qualidade, de qualidade. Terminou com verbo. Ah, agora que eu vi. Então, estou arrepiando. Olha só. Terminou com verbo. Aí, talvez o candidato fale assim, agora estou entendendo, professor. É porque este verbo, que é almejar, ele pede a preposição. Então, no caso, deveria colocar aqui e vou marcar a letra E de escola. Só, filhão, que eu te expliquei ali em cima, que o verbo aspirar, no sentido de almejar, ele pede uma preposição. E, infelizmente, o verbo almejar, ele pede a preposição por. E agora parece que complicou ainda mais, né? Então, agora eu vou te dar a técnica. A técnica é a seguinte, tá? Quando você bater o olho na questão e falar assim, esta não deve ser, de jeito nenhum. Qual que é a menos provável? A menos provável não é a letra E, porque a banca colocou lá no parágrafo, lá o acesso à escola sem crase, e está pedindo você para marcar que tem crase, não é? A menos provável nela, vá para a letra E de escola. Não tem conversa, não tem conversa. Não tem como lutar contra a banca, porque, na verdade, é uma infinidade de conteúdo, é uma infinidade de informações. É claro que pode, com certeza, existir aí algum gramático que vai entender o verbo almejar como um verbo transitivo indireto que peça uma preposição, mas a correta pela banca é a letra E de escola. Beleza, galera? Viu como tem muita maldade e realmente a gente precisa ter esta malícia para acertar questões? Bacana. Gostou? Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no nosso canal, dê um like aí agora, acione o sininho, tá bom? E muito em breve estaremos aí com mais vídeos bombásticos para a galera. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.